todos. Estamos aqui na nossa quinta edição da Feira Literária de Águas Virtuosas, a Quinta Flavir. Eu estou muito feliz que hoje nós estamos aqui para conversar com a Ailton Krenak, professora, ambientalista, uma liderança indígena de enorme importância aqui no Brasil e no mundo todo, que dispensa, inclusive, apresentação. Muita gratidão, Ailton, por vir conversar conosco aqui na nossa feira literária. E é uma imensa alegria tê-lo aqui para debater temas tão importantes relacionados à nossa relação com a natureza, à nossa relação com a terra. Então, gratidão por estar disponibilizando esse tempo aqui conosco. Eu gostaria de começar a nossa conversa a partir do seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Nesse livro, Ailton, você aborda de uma forma muito interessante a forma de vida que foi adotada pela sociedade, pelos povos brancos, né, pelos homens brancos, que agora não pode mais chamar de brancos, tem que ser não indígenas. E essa relação desarmônica que nós acabamos de adotar com a nossa mãe natureza. E, por outro lado, a relação dos povos indígenas com a natureza estabelece uma forma de vida muito mais harmônica, de pensar os elementos naturais, as pedras, as águas, as árvores, os rios, como se fossem pessoas da nossa família. E nesse livro, você também aborda que a nossa relação com a nossa memória ancestral, ela é extremamente importante para as nossas referências de identidade, e que é isso que nos livra de enlouquecer. Essa relação desarmônica que nós estabelecemos com a natureza, Ailton, de que forma que agora, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de catástrofe climática, de colapso ambiental, nós podemos pensar essa relação e a forma como ela impacta na sobrevivência humana? Bom dia a todos, bom dia a todos, todas, como dizem, e também sobre essa correção política da gente chamar agora os brancos de não indígenas, é uma coisa que tem a ver com a cultura, né, com esse ambiente cultural, que é o tema, inclusive, dessa primeira pergunta que você me dirige. Nós vivemos um tempo em que a maior parte das culturas, a maior parte das pessoas foram produzindo uma abstração sobre si mesmo, sobre a própria ideia da cultura, né? E como se a cultura fosse uma coisa imaterial. A cultura não tem relação com a chuva, com o sol, com a água, com a terra, com a comida, com a origem do que você come, com as relações que você estabelece entre as outras pessoas da sua mesma espécie, né? E as outras pessoas que não são da sua espécie. E algumas observações têm sido feitas ultimamente sobre o especismo humano. O que chamam de especismo humano é essa centralidade do ser humano não ver nada ao redor dele. Ele é cego. Ele olha e não vê nada. É assim que nós nos vemos também, que o ciclo da água, da floresta, dos rios e da própria temperatura, o clima mesmo, a temperatura nos lugares onde nós nos movemos, como que ele toca a nossa pele. Quando a gente se desloca na paisagem, a gente deveria ser capaz de experimentar as mudanças do microclima, do clima que está ao nosso redor. A gente foi ficando tão embrutecido, tão casca dura, que tem gente que, se mudar de 26 graus para 40 graus, essa pessoa não observa, não sente que está havendo uma mudança, até ele entrar em colapso. O que é grave é nós transferirmos essa alienação cultural para a nossa relação com a fonte da vida no planeta, com as fontes da vida no planeta, que são tantas. E que a água, ela é esse bem que estabelece
a comunhão do planeta Terra, do organismo da Terra, com esses corpos, que nós nos identificamos tanto com ele, a ponto de a gente achar que a Terra existe para suprir o ser humano. O humano, ele é o privilegiado cliente da vida na Terra e não entende que essa espécie humana ela está causando uma desordem por onde passa, desde o clima, o microclima, até a paisagem perceptível, né, as montanhas, as florestas, e uma alteração tão grande na nossa paisagem que também denuncia uma alienação da nossa visão de mundo do que é a vida. As pessoas já se contentam, por exemplo, em viver num amontoado urbano, onde ele não consegue nem ver o rio. De repente, o rio está debaixo de uma laje. Já passou uma avenida em cima do rio. Ele não está vendo o rio. E essa alienação, ela causa doença. Ela causa uma perda de identidade que, pensada há décadas, porque vai ser geração, né, seu filho, seu neto, experimentando essa alienação, ela vai começar a produzir pessoas que não têm identidade nenhuma. Nós estamos andando por aí, tem hábitos, né, tem costumes que ainda parece que identificam eles com uma comunidade, mas, na verdade, não estão mais conscientes do que estão fazendo. E essa relação inconsciente que nós temos mantido com o que a gente chama de natureza, ela tem uma boa contribuição para a pandemia que nós estamos vivendo no planeta inteiro. Ela mostra que essa experiência de divórcio, de alienação do corpo físico, de todas as outras presenças essenciais que estão ao nosso redor e que dão sentido de maravilhamento à vida, essa nossa alienação, ela já é uma integração na perspectiva do que se chama necropolítica. Nós estamos sendo convencidos de que a gente pode continuar sendo uma humanidade vivendo uma experiência necropolítica, uma política de morte, onde 350 mil pessoas morrem ao seu redor e você continua impávido pedindo para abrir o shopping. Então, é um abismo. Aí você pergunta, nós somos mesmo uma humanidade? Que está na base da pergunta que você me fez sobre Déspode ao fim do mundo. E Déspode ao fim do mundo é uma pergunta sobre nós mesmos. Ele não é um manual, né? Não é um guia para a gente, um guia de sobrevivência. Ele é mais uma pergunta aberta para todos nós. Nós somos mesmo uma humanidade? E se nós somos, o que nós estamos fazendo com nós mesmos? Com o planeta ao nosso redor, com a vida ao nosso redor. Se tudo é natureza, o que é que nós estamos fazendo? Ailton, os Krenaks, eles vivem no Médio Rio Doce. Na cosmogonia Krenak, o Rio Doce ele é chamado de Uatu, que é o rio avô. Os Krenaks, então, eles são os Borum Uatu, não sei se fala desse jeito, que é o povo do rio. Aqui no circuito das águas, eu costumo dizer que nós somos povos das águas. Nós temos uma relação que, em termos antropológicos, pode ser enquadrado como uma relação de parentesco com as águas. As águas, elas são nossos parentes e, por isso, todas as vezes que elas são ofendidas ou são agredidas, nós nos sentimos no dever de levantarmos a nossa voz. A relação colonial aqui no Circuito das Águas apagou muito essas dimensões, que foi fortemente colonizada pelo imaginário das bandeiras. Os bandeirantes, eles vieram atrás das pedras preciosas e tropeçaram nas águas.
e passaram a dar a essas águas o mesmo tratamento que era dado aos minérios. Por isso, as águas minerais elas são sujeitas a essa lógica exploratória e ao regime jurídico da mineração. No circuito, isso implicou na redução das águas a apenas uma ontologia dos povos da mercadoria, para falar mais uma vez com o nosso amigo Copenhague, com a invisibilização de todas essas outras ontologias da água que pensam na relação simbiótica, numa relação de parentesco e tudo mais. Cambuquira, o topônimo da palavra, que é aqui no circuito onde eu resido, vem da união dos verbetes de cambu, que significa mamar, beber no seio, e a palavra quira, que pode ser traduzido como algo beber no seio jovem, né? Que é uma visão muito bonita, que reflete justamente esse animismo, essa relação com a terra, que ao longo do processo de modernização nós perdemos, que é pensar na terra como a terra-mãe, e a mina d'água como um seio cujo líquido verte a vida, que é uma visão assim extremamente bonita de enxergar o espaço. E Cumbuca, para um macro-G, seria uma região cercada de montanhas e rica em águas, configurando tanto a questão, né, da dimensão geoespacial do território, quanto também o sentido geopolítico. Dizem que o primeiro índio que encontrou Colombo, lá em 1492, fez uma péssima descoberta. Foi nesse momento que começou essa guerra de mundos. Dizem que houve uma perda de cerca de 1/5 da população mundial nesse choque entre os povos do mundo novo, né, os modernos, os brancos, e os povos originários que habitavam esses mundos antigos. E eu quero enfatizar aqui que são mundos e não representação de mundos, porque nós falamos assim, eu aceito você desde que você se adeque ao meu mundo, que é a mentalidade colonial. Então, nós ainda vivemos uma guerra das águas, que é uma guerra dos mundos, né, entre esse choque entre esses dois mundos, que já teve um momento militarizado, quando veio as bandeiras, e hoje não precisa mais disso, porque o modo de vida foi tão colonizado pelo capitalismo que você reduzir a água a uma mercadoria, não tem mais necessidade de você militarizar essa guerra, né? Então, os mundos das águas que já eram utilizados para fins de cura espiritual pelos povos originários, eu costumo dizer que elas tiveram 3 destinos, ou a morte, ou a escravidão, ou a catequização. E que os mundos das águas, assim como os povos, tanto os indígenas quanto os negros, também foram mortos, também foram escravizados e também foram catequizados. Só que a nova catequese é esse projeto modernizante que reduz tudo a uma mercadoria. Várias águas passaram aqui pelo circuito, né? Desde as águas que se misturavam com os povos originários, depois as águas santas, as águas virtuosas, e hoje nós estamos vivendo um processo de gourmetização da vida. Então, nós falamos em águas gourmets. É um processo de mercantilização supremo da vida, né? O Jurandir Ferreira, que é um romantista, ele para pensar na história das estâncias, ele propõe 2 figuras, que é Baco e Esculápio. Baco, por conta dos hotéis, dos cassinos, que marcaram a história aqui das estâncias hidrominerais, e Esculápio por conta do tratamento medicamentoso que era feito com as águas, dessa nova disciplina científica que era a crenoterapia. Só que Baco, ele saiu quando Gaspar Dutra, lá em 46, proibiu os jogos de azar, e Esculápio também foi expulso pelo positivismo, quando a medicina ela se casa com a química, e a medicina ela passa a ser uma mera agenciadora da indústria farmacêutica, especialmente através do desenvolvimento da penicilina, que foi descoberta lá em 1928, mas depois foi aderindo com força nesse imaginário no pós-guerra. Eu costumo dizer que não havia um trio na história das estâncias, quer dizer, desculpa, não havia uma dupla, mas havia um trio, porque além do Baco e do Esculápio, nós tivemos também uma figura, que é a figura do Mercúrio, que é o deus da mercadoria, que é a lógica que prevaleceu e que se aprofunda. As estâncias, elas fundaram a modernidade, mas elas passaram por um processo de envelhecimento precoce, né? E a presença de Mercúrio ainda está
muito evidente quando a gente pensa no conflito das águas que aconteceu com a Nestlé, lá em São Lourenço. Nós temos também uma guerra jurídica das águas em Cambuquira, em Caxambu. Enfim, Minas Gerais é atravessada pela história da mineração, seja das águas ou sejam dos comedores de terra, como diz Copenau mais uma vez. Como que essa subjetivação da água ela se impôs aqui em Minas Gerais e como nós pensarmos e inventar outras águas para falar não delas, mas falar com elas. E o que são as águas para você, Krenak? Nossa, que poética mais implicada que você me traz quando evoca tantas referências históricas, culturais, econômicas, né? Ligando isso com o mercado, com toda essa apropriação, mas, ao mesmo tempo, também evocando uma memória de povos que ainda nessa região da Mantiqueira são capazes de nomear esse território, são capazes de trazer uma cartografia afetiva desse território. E isso faz a diferença. Faz a diferença mesmo quando a gente pensa em Minas Gerais, nesse contexto mais amplo e histórico, como uma vasta região entregue ao saque do diamante, ao saque da floresta, ao saque do ouro. Há uma espécie assim de consumo de tudo, onde a poética do Carlos Drummond de Andrade, esse nosso querido Drummond, ele consegue atinar com uma máquina do mundo, que se configura, na verdade, nessa fúria consumista, consumir símbolos, consumir coisas. E essa fúria é ela que move essa sociedade da mercadoria que você menciona, trazendo também o nosso querido Copenau Yanomami. Então, vamos andar de mãos dadas com esses dois. De um lado, Copenau Yanomami, do outro lado, nosso querido poeta Carlos Drummond de Andrade. Vamos andar com eles por essas trilhas e nos perguntar: será que desde sempre aquelas pessoas, aquelas famílias que restaram na beira dos rios, que ficaram chamados de ribeirinhos, não estavam exatamente protegendo o corpo do rio com suas vidas, os ribeirinhos? Aí eu fico pensando, para onde foram os ribeirinhos? Para onde foram os ribeirinhos e as carrancas de São Francisco? Está sumindo. Até a década de 70, 80, ainda tinha uma referência cultural ainda viva das carrancas de São Francisco, porque aquilo era uma produção ativa da cultura local, ribeirinhos. Os ribeirinhos e as carrancas foram saindo da cena, desaparecendo como se fosse uma névoa. Cadê os ribeirinhos do Rio Doce? Cadê os ribeirinhos do Paraupeba? Cadê os ribeirinhos de qualquer um dessas nossas bacias hidrográficas, né? Eu evoquei o São Francisco porque o São Francisco é esse rio que atravessa o Brasil e que, de uma maneira hipócrita, ele é celebrado pela literatura no Brasil. Quase todo mundo foi tirar uma cuia d'água no São Francisco para sua produção, seja no campo das artes visuais, artes plásticas, do cinema, seja nas narrativas. Um poeta
inquestionável na sua grandeza, né? Escreveu poemas que vão ficar eternizando a metáfora desse rio, né? João Cabral de Melo Neto, não é isso? E a poesia, ela está se constituindo no último refúgio daquelas preciosas dádivas que a natureza nos proporcionou desde sempre. Essa imagem poética do etimológico do nome Cambuquira é de uma poesia tão linda, e as pessoas olham e desprezam, porque, na verdade, a gente vive num tempo de brutalidade da consciência mesmo. Hoje, outro dia, não foi hoje, um parente Guarani, enviado lá do sul, ele disse que os anciãos contam uma história sobre uma outra terra que existiu antes dessa, e que essa terra que nós estamos habitando já é uma segunda terra. E que os anciãos diziam: cuidado com esse tempo é voraz. Não vai lá fora, não. Esse é o tempo da voracidade. E isso não é sobre a pandemia. É de muito antes que os Tiramói já avisavam que a gente vive um tempo no planeta todo, que é essa voracidade. Essa profecia é sobre esse mundo da mercadoria, sobre essa devoração de mão e a implantação assim, de uma ontologia dura, violenta, que se identifica também muito com isso que é chamado de necropolítica. É quando o pensamento político ganha uma força tão grande que ele manipula até as ideias, digamos, sensíveis do campo religioso, por exemplo. É quando a política consegue manipular o próprio campo da religião. Nós estamos vivendo essa experiência no nosso país. Você tem um fenômeno que é o fundamentalismo evangélico, que ia dizer numa boa que reverenciar um rio é pecado. Fazer culto a uma montanha, a um rio, é pecado. Porque eles leram isso lá no Velho Testamento e não entenderam nada. E saem por aí, blasfemando contra a natureza. Então, assim, não entenderam as mensagens dos nossos ancestrais, vivem uma confusão cultural tão grande. Eu fico imaginando para onde foram aquelas famílias que tinham um tecido cultural denso com o corpo do Rio, seja São Francisco, nosso aqui, o Atu, o Paraupebas, o Rio das Velhas, o Rio Grande, o Parnaíba. Todos esses nossos rios, eles tiveram uma família grande de humanos que eram associados com eles. Se nós podemos ser parentes do Atu, e nós queremos perseverar nessa comunhão com ele, o que aconteceu com os outros ribeirinhos? A gente tem um movimento social importante no país, que é o MAB, o Movimento dos Atingidos contra a Barragem. Eu fico olhando, será que o movimento dos atingidos por barragens, ele tem uma alma ribeirinha? Ou ele mobiliza as pessoas por compensação financeira contra a infraestrutura das hidrelétricas e a expropriação territorial? A gente deveria pensar se nós estamos celebrando a alma ribeirinha, no sentido das águas, ou se a gente está também se engajando no mundo da mercadoria. Às vezes eu vejo os debates, parece que o debate se direciona todo para o campo da compensação financeira, ou reparação,
Eu vejo muita gente falando em reparação, todo mundo reclama reparação. É justo. Mas se nós ficarmos só nisso, a gente vai cair na lógica de que tudo tem um preço. A gente pode matar um rio e depois pagar. É a história da gente aqui. Tem um caminhão passando aqui, a 100 metros da minha casa, tem um caminhão-pipa. Ele vai percorrer um caminho aqui dentro da reserva, de 4.000 hectares dessa reserva, e vai percorrer esse caminho aqui e vai passar em 100 e tantas moradias, distribuídas, né, aqui dentro do território, todas com uma certa distância de quilômetros uma da outra, mas ele vai parar e vai encher caixas d'água de 2 a 3 mil litros de água. E vai embora. E amanhã ele volta de novo. Quando eu era pequeno, eu via isso acontecer no Nordeste, aquele negócio de açude, a seca do Nordeste, que hoje a gente sabe que isso foi uma construção social, né? O Nordeste tinha que ter uma miséria para produzir a realidade subalterna necessária para a vida política brasileira. O Nordeste foi produzido também por canudos, terra da República do País, que era essa gente que nós chamamos de nordestino. A Bahia, Pernambuco, o Ceará, desses lugares, um contingente muito grande de pessoas simples, muito indígenas, caboclos, chamados pelo conselheiro, e formaram aquela comunidade que, em último reduto, foi o lugar onde o exército brasileiro foi massacrar uma grande parte da população que formava o tal do povo brasileiro, mostrando mais uma vez de que nós sempre estivemos em guerra. Nunca tivemos paz, sempre estivemos em guerra. É que nem sempre a gente ouve o barulho do canhão. Ele é uma guerra silenciosa, como você mencionou. Ele escraviza, ele mutila e ele mata. Então, assim, os nossos rios, eles têm uma marca nas bacias hidrográficas, nos corpos dos rios, que reproduz essa violência que é feita contra nós mesmos, nossos corpos. Então, olhar a cultura ao nosso redor, olhar isso que a gente pensa que é a nossa cultura comum, compartilhada, cultura brasileira, deveria ser um olhar crítico. Para a gente não ficar naturalizando coisas que são extremamente negativas, como se elas fossem a nossa cultura. Gente, não é nossa cultura matar os rios. Isso é uma política. É uma política que tem nome, né? Ela é um ecocídio. Eu fiquei muito feliz, Ana, não sei se você soube, mas lá na França, um movimento muito importante conseguiu tipificar o ecocídio como crime. Você teve notícia disso? Sim, sim. Muito importante mesmo, extremamente simbólico. E especialmente nesse momento que nós vivemos tantos etnocídios, ecocídios, os nossos leitos do rio sendo constantemente contaminados e toda uma degradação desse modo de vida que se opera e se naturaliza, mas que representa uma política deliberada que é exercida, ao menos desde o período da colonização, né? Então, é bom ressaltar isso, é uma política deliberada. Porque senão tem gente que vai pensar que tem um problema ecológico. Ah, é um problema ecológico. Sabe aquele morro onde tinha um monte de casinha que desbarrancou em cima das casinhas e no final do ano a gente nem pôde ficar no Natal sossegado porque tinha um monte de gente morta na beira do barranco? Gente, isso não é acidente ecológico. Isso é política criminosa que discrimina, que lá em Canudos matava um monte de gente, mas que aqui na Serra do Mar aproveita cada época de chuva para dizimar uma parte dessa população pobre.
que poderia muito bem ser orientada sobre como habitar a Serra do Mar. Não. Os municípios, as prefeituras, elas são tão alienadas, elas estão tão de cara, enfiadas com a cara na gôndola do supermercado, que elas não veem a riqueza que nós temos ao nosso redor, seja na água, a água com suas diferentes qualidades e potencialidades para nos dar vida, seja no próprio chão, o solo arenoso, a terra, que é tratada com maior desrespeito. Essa parte superficial da camada do solo, que chama de solo agrícola, ela deveria ser tratada por nós todos como um jardim. E não com essa brutalidade com que tratam o solo. Você se desloca por uma estrada e fica vendo a violência. Uma violência assim, que já ficou configurada como se fosse uma cultura rural, são esses morros cheios de pasto. Os morros cheios de pasto com vacas sapateando em cima das nascentes. Elas socam tanto esse solo que 40, 50 anos depois, esses morros viram uma pedra. Ali não tem mais solo agriculturável nenhum. Já está pelado. É a erosão, é a chuva, é a danação daquele solo, é uma destruição desses canteiros de vida que a gente deveria curtir eles como uma bênção assim, infinita, que daria, sim, sentido a viver a vida na Terra como uma fruição, como bênção. Às vezes, quando eu falo que a vida é uma dança cósmica, as pessoas falam assim, o Ailton fica pirando na poesia quando o mundo é tão duro. O mundo é duro porque a gente soca ele com patas de vaca. Perfeito. E a vida realmente, pensar nessa dimensão da vida, a raridade e o presente que é nós termos essa vida, essa multiplicidade, a conjugação de tantos fatores que nos permitiram estar aqui. Então, nós precisamos dançar e celebrar. E o que o necrofascismo faz, a necropolítica, eles não querem que nós sejamos felizes. Então, felicidade, nesse sentido, é um ato de resistência poética e política. E quando tudo quer matar, né, porque essa ânsia exploratória do capitalismo quer matar mundo, são comedores de mundos, essa maquinação do mundo, que você trouxe muito bem, que encontra na obra de Drummond, né, uma vivência poética, estética também, é justamente isso que eles fazem, é matar o mundo. Então, os indígenas, no modo de vida, por viver, por estar feliz, por saber celebrar essa vida, conjugar essa vida com a terra, se tornam inimigos. Ailton, você falou um pouco dessa dimensão de mercantilização do mundo. Aí, continuando no nosso assunto de águas, não sei se você acompanhou isso, em 2016, a Wikileaks, ela vazou documentos que foram emitidos em 2009, com correspondências entre os governos, governo estadunidense e corporações do mercado de água. Tinha um documento da Nestlé que falava sobre a criação do mercado virtual para controle de água, que aconselhou o governo estadunidense com uma série de recomendações. Nesse documento, a Nestlé fala que o modelo de precificação ideal é o que existe no deserto de Omã. Não sei se você sabe, mas lá no deserto de Omã, a água ela é vendida por minutos de fluxo. Eu gosto muito de uma fala sua, que você diz que o governo ele manda nos economizar água, mas permite que Coca-Cola, Nestlé e outras corporações elas continuem superexplorando esse recurso. Isso me faz lembrar que existe uma educação ambiental, que é uma educação à la governo, que manda a gente fechar a água da torneira para economizar, e existe uma educação ambiental efetiva, que é aquela que vai nos ensinar que a água ela não nasce na torneira, ela não é mágica, né? Ela, apesar do capitalismo, como Stenger diz, é um processo de feitiçaria, não é um processo mágico. A água ela não nasce na garrafa, nem o leite na caixinha. Só que os governos nacionais
perto dessas megacorporações como Monsanto, Nestlé, Vale, Rio Tinto, elas se tornam meros agentes de polícia. Eles não praticam política, eles se tornam agentes de polícia dessas grandes corporações. E em tempos assim de catástrofe climática, quando nós não temos mais tempo, como não sucumbir? Como que a gente pode aprender a habitar essas ruínas, estabelecer reconexões e abandonar esses sonhos megalômanos que a modernidade nos trouxe? Ailton, o microfone. Seria bom, Ana, observar essa mobilização das corporações para finalmente capturar a água. Vamos imaginar o espírito da água vagando sobre a superfície da Terra, na forma de rios voadores, na forma benéfica de neve, de névoa, de neblina, e também de uma presença magnífica nos oceanos, água, nas geleiras, água. O que o capitalismo faz quando ele olha tudo isso? A máquina registradora do capitalismo pira. Nós vamos deixar tudo isso disponível como bem comum. Isso não pode ser bem comum. Pode não. A gente tem que se apropriar disso. A gente tem que criar um controle sobre isso. A gente tem que criar uma política para isso. Uma polícia para isso. Porque para você contar o fluxo por minuto que uma fonte pode estabelecer, pode fluir, você vai usar um mecanismo hidrômetro, uma coisa que vai medir o volume de água que você está extraindo e precificar. É como se você estivesse criando uma equação para justificar o roubo. O capitalismo ele tem uma esperteza que é o seguinte, ele busca sempre dar um aspecto de seriedade, de objetividade ao roubo. Legalismo. Ele faz isso. E o CEO da Bosch, um austríaco, deve ser um nazista, com aquela cara de nazista dele, ele disse que a urgência em precificar a água é que esse mecanismo pode operar como educativo, porque os pobres só sabem se conter diante da necessidade do dinheiro, de compra. Que os pobres seriam capazes de ser educados pelo impedimento do acesso à água. Quer dizer, ele está pensando que seres humanos seria igual a alguns animais que eles utilizam em laboratório para fazer pesquisa. Eles já fizeram isso nos campos de concentração também. Os nazistas austríacos eles têm muita experiência nisso, de fazer teste com animais e humanos para ver a resistência dele. E esse sujeito, esse CEO da Nestlé, da Bosch, esses executivos nórdicos, eles acham que eles podem tratar o resto da humanidade configurado como uma sub-humanidade. É mais ou menos o seguinte, vamos limitar a vida deles, o acesso deles a 10 litros de água por dia. Se muitos deles se morrer tipo metade da população do planeta, a gente vai aumentar para 40 litros.
Se continuar morrendo muito, a gente vai fazer um cálculo, quem sabe a gente calcula que seja 100 litros. Mas mais do que isso, não. Os Estados nacionais vão imprimir políticas internas que vão estabelecer que ninguém pode ir numa nascente pegar água de graça. Não pode ter coleta de água de graça. Eles pensam esse tipo de coisa. Isso que vazou, que o Wikileaks vazou sobre o que eles conversam secretamente, é a cara do tipo de governança global que nós temos hoje. A novidade nesse ambiente todo é que a mudança climática está deixando essa gente um pouco, sim, insegura sobre seus cálculos de longo prazo, porque, pela primeira vez, eles também estão correndo o risco de não ter o controle desse esquema todo, que inclui os mercados, mas que supõe consumidores. A pandemia veio baratinar essa ideia de que eles têm uma vasta humanidade de boca aberta para o consumo, como diz o Pepe Mujica. O Mujica diz que o mundo não quer cidadãos, o mundo quer consumidores. E que o cliente é o sujeito mais adorado, adulado no mundo pelas corporações. Se a gente pensar que esse cliente somos todos nós, a Nestlé, a Bosch, esses pilantras todos da Monsanto, eles olham para a gente como quem chega num galinheiro, né, com milho na mão, chega na muralha do galinheiro e joga para ver o sucesso que a canjiquinha está fazendo. Esse negócio de botar preço na água é uma tendência que já vem desde a Eco 92. Isso não nasceu agora. Desde a Eco 92, em 95, a Coca-Cola tentou se apropriar de todas as nascentes de água potável da Bolívia. Houve uma tentativa da Coca-Cola virar dona da água, de toda a água da Bolívia. Quando o Evo Morales... Água de chuva, né, Ailton? Hã? Inclusive da água de chuva. Toda a água. Aí, quando o Evo Morales mobilizou a população, levantou a população contra esse papo e decidiu que a água não pode ser uma commodity, não pode virar mercadoria, fechou o tempo contra eles, eles foram conspirar para derrubar o governo da Bolívia, você acredita? Tipo, você não deixa, não? A gente vai dar um jeito de te tirar daí. Então, o que essas corporações fazem no mundo hoje, gente, é uma coisa diabólica, porque o breve período em que o Brasil experimentou ter tirado toda a sua população da linha absoluta da pobreza, né, que é aquele lugar onde as pessoas podem comer, ter refeição, né, comer e poder dormir, e acordar no outro dia e poder comer de novo. Isso seria a condição mínima para que a pessoa vivesse as condições chamadas condições humanas, né? As condições de humanidade. Que ele tenha a segurança alimentar, pelo menos. Não é isso? Pois bem, o Brasil experimentou isso durante uns breves 10 anos. O capitalismo global olhou e falou, como é que nós vamos deixar aquela periferia do mundo viver sem pânico? Dá um choque neles aí. E o grande choque que eles deram aqui foi exatamente a disputa pelo pré-sal. A maioria das pessoas não fala mais nisso. É como se o pré-sal tivesse sido só um sonho de verão. Acabou. Já foi. Não, não já foi, não. Um dos maiores reservatórios de combustível fóssil do planeta, que podia concorrer até com os árabes,
ele virou objeto de uma disputa tão violenta que as petroleiras que operam lá no Oriente Médio vieram tudo para o Brasil, a Exxon e todas as outras, grandonas, e começaram a disputar e fazer lobby dentro do Congresso, comprar deputado, e comprar senador, e comprar todo mundo. E não se esqueçam que o Zé Serra era ministro na época, e ele virou lobista das petroleiras, era senador e virou lobista, e botou projetos no Congresso, e garantiu que o pré-sal não seria um bem exclusivo da nação brasileira, queria ser compartilhado com o mercado de combustíveis do planeta. E houve um leilão e as estrangeiras entraram e, de propósito, elas trincaram a reserva, o lote onde eles estavam explorando. De propósito, eles criaram uma trinca nele. Aquela trinca fez um vazamento de óleo bruto na nossa plataforma marítima. Quer dizer, eles vieram contaminar, seria como alguém invadir o aquífero Guarani de maldade, só para danar com ele, para fazer com que tenha menos oferta de água com aquela qualidade no mundo. O capitalismo, gente, quando chamam ele de nécro, não é brincadeira, não. É porque ele é capaz de matar, ele extinguir um bem comum para que o resto seja tão raro que só alguns possam comprar. Isso está sendo representado pelas corridas espaciais agora. As corridas espaciais é a configuração daquilo que tem sido chamado de supremacismo. E os supremacistas, eles estão arrumando um jeito de botar uma colônia fora do planeta Terra. Porque são supremacistas. Da mesma maneira que o cara da Nestlé quer ser dono da água da Bolívia, quer ser dono do aquífero Guarani. Você não mencionou, mas uma das coisas que aconteceu no último Fórum Mundial da Água aqui no Brasil é que ele foi patrocinado por essas corporações. E eles patrocinaram o fórum porque eles queriam botar em discussão a possibilidade de comprar o aquífero Guarani do Brasil. E o Temer estava botando para negociar. E eu acho que ele continua sendo um lobista desses caras e está andando aí com carinha de quem escapou da cadeia, mas ele é lobista desses caras. E essa gente é isso. É isso que nós temos como liderança política no nosso país. E são cínicos, né? E ainda são cínicos, patrocinar um evento pretensamente discutindo água, financiado todo pelo lobismo das empresas de engarrafamento. É um cinismo assim. Você não mencionou o fato, por exemplo, de que o Brasil seja a sede da Ambev. Sim. A Ambev produz cerveja para a América Latina inteira. A gente exporta água e não paga nada. É verdade. Olha que sacanagem. Água vira cerveja. Cerveja é água. Aquele litro de garrafa se chama água. Esses caras se apropriam dele e fica essa propaganda escandalosa. No verão parece que todo mundo enlouquece para jogar água fora no Brasil na forma de cerveja. E é uma moda, então é uma cultura. Então, quer dizer, é uma cultura bem assim, miserável, né? Uma cultura predatória. É verdade. Água é direito, é bem viver, não é mercadoria, né? O mercado não é bem viver. O mercado ele não se anima com a privatização da água. A discussão que estava tendo agora recentemente com o marco do saneamento, atualização, o mercado vai se animar com a privatização da água. O mercado é uma ficção perigosa que é fantasiada de modernização, de universalização.
E isso traz uma lógica extremamente nefasta, especialmente com os mais pobres, que pagarão contas mais caras e terão que decidir se vão comer ou beber água, como aconteceu no Rio de Janeiro, em janeiro do ano de 2020, com a crise do abastecimento hídrico, do SEDAI. E tem gente que não acredita em Gaia, não acredita na Terra, mas acredita no capitalismo. E eu gosto de pensar a modernidade, Ailton, como essa ideologia antropológica de desenraizamento. A maior invenção moderna é a própria humanidade, que nesse processo civilizatório, nessa máquina modernizante, vai literalmente triturando mundos. E aí está o núcleo do pensamento colonial. Como eu disse, hoje alguns não acreditam que a Terra é viva, na hipótese Gaia, que ganhou uma seriedade científica no debate contemporâneo, mas insistem em acreditar nesse mercado com M maiúsculo. E os povos tradicionais, eles valorizam muito a memória, que os povos brancos, os povos da mercadoria, são povos sem memória e que pensam que não têm ancestralidade. Enfim, a matriz colonial do poder, ela está no coração do desenvolvimento do capitalismo, e o pensamento originário sempre tentando, o colonialismo sempre tentando submeter o pensamento colonial. A ideia da natureza, por exemplo, essa natureza monolítica, ela remete a justamente esse padrão antropocêntrico, modernizante, que constrói outro mundo a partir da destruição da natureza. E talvez a gente tenha que pensar em reinventar o nosso imaginário político para pensar outras formas, outras potências, outras subjetividades, porque a água ela foi colonizada por essa lógica de mercado, e nós achamos isso normal, e nós não sabemos mais fazer como faz o Davi Copenau, que coloca o teu corpo, porque ele está defendendo a vida, quando ele está ali lutando contra os garimpeiros, é a vida dele. Então, não se pensa duas vezes antes de colocar esse corpo, porque nós nos separamos da natureza, nos desenraizamos da terra, e com isso nós não temos essa força, essa potência de lutar, e entender que a luta, na verdade, pela defesa da terra é uma luta pela vida, sobretudo pela vida, né? A necropolítica, como você bem colocou, Ailton, ela faz viver, né, cria essas ficções como o mercado e, ao mesmo tempo, deixa morrer. O futuro comum, ele, brincando também com o título do seu livro, O Amanhã Não Está à Venda, né? O futuro ele é transformado em tempos da mercantilização da vida em novas oportunidades de lucro. E isso é uma coisa muito complicada. Aqui no Brasil, dizem que, diferentemente da Europa, nós não tivemos a figura do trabalhador, a figura do proletário livre. Aqui foi um capitalismo sem proletário, que se ergueu justamente por esse sistema genocida que tem que subordinar os indígenas, os negros e os pobres. A luta da América Latina é uma luta contra essa mentalidade extrativista, que é uma luta que é anticolonial, é pela defesa do território, pela defesa da soberania e pela defesa dos povos. Como que você acha, Ailton, que essa história particular da América Latina, com pensamento originário, pode fomentar novas imaginações poéticas e filosóficas e pode inventar, inclusive, novas formas de organização política? Eu vejo muita potência na América Latina, justamente pela configuração dessa luta anticolonial, desde que nós saibamos ver, né? A ideia, a ideia de um continente que não se curvou à lógica colonial e que, mesmo sendo mutilada, tendo o corpo mutilado, resiste, ela é a imagem dessa Pachamama, né? De um corpo eminentemente feminino que sofre as lanhuras, né, da colonialidade, mas que fica de pé. Ele tem uma expressão na vida real de muitas mulheres, de vários povos,
desse continente que se ergueram e que fizeram suas vozes ser escutadas e convocaram seus filhos à batalha, né? E algumas dessas mulheres ficaram com seus nomes registrados e é possível evocar seus nomes. Mas a grande multidão delas foram anônimas e foram elas que ensinaram seus filhos a manter a língua, a continuar falando quechua, falando aimara, falando guarani, falando krenak, falando chavante, falando yanomami, falando puri também, porque eu vejo os parentes agora cantando e nomeando lugares na língua puri. Então, assim, vejo os pataxó retomando o pachorrã deles, a língua deles, depois de terem sido imersos a longo silêncio de falar o português como uma língua imposta. Então, assim, essa América Latina, quando a gente pensa a primeira marca dela, a gente pensa um imenso país como o Brasil, falando português, colonizado por Portugal, e uma imensidão de países que compõem os Andes, a América Central, a Guatemala, o México e até a Terra do Fogo, como essa multiplicidade de gente, de povos, que dá mesmo sentido de constelação, uma constelação incontida, não dá para controlar essa diversidade. É por isso que o capitalismo tenta bombardear as formas de vida nesses lugares. Assim como os Estados Unidos bombardeavam o Vietnã, o capitalismo bombardeia esses povos na sua cultura, nos seus valores, tentando alienar, tentando cooptar, seja por meio de religiões estranhas que eles trazem para capturar a perspectiva poética, a subjetividade desses povos, né, com religiões estrangeiras, seja com o apelo a essa coisa da ascensão social, do menino sair do México e trabalhar nos Estados Unidos para voltar e comprar antena parabólica. Ou de um cara sair daqui de Minas Gerais, atravessar perigosamente a fronteira dos Estados Unidos, levado por contrabandistas, para entrar nos Estados Unidos, voltar e ganhar dinheiro para comprar um carro, comprar um sítio aqui em Governador Valadares. Essa cooptação do desejo, seja no campo espiritual, seja no campo material, da mercadoria, ele é uma guerra incessante do capitalismo para não deixar a gente se afirmar como originalidade, como particularidade de um pensamento, como afirmação de uma cosmovisão ameríndia. Uma cosmovisão ameríndia implicaria que esses povos todos conseguissem ver um ao outro como irmão. Na década de 30, 40, 50, tinha um pouco dessa ideia de a grande pátria, a grande pátria, um apelo bolivariano, que desembocou naquela confusão toda que foi Venezuela, com o radicalismo do Chaves, aquela tentativa de acerto que virou um erro crasso. Tem algumas tentativas de acerto que, se elas não forem feitas com sentido verdadeiro, elas só dão um desastre. Eu acho que é por isso que existe um provérbio que diz que para você saber qual o caminho que é verdadeiro, você pergunte ao seu coração. O caminho que tem coração é o caminho verdadeiro. Eu acho essa orientação
para você não ter dúvida de que se o caminho tem coração, ele é verdadeiro. Senão, ele é uma tentativa. Essa ideia de uma grande pátria que fomentou revoltas, revoluções e guerras, parece que elas não saíam do coração, elas saíam da cabeça. Era uma cabeça maquinando coisas. Porque se ela tivesse saído do coração, os nossos povos irmanados já teriam rompido com essa guerra colonial e declarado de verdade que Abya-Yala é um território nativo. O Pachamama não é uma pátria. Que Pachamama é fêmea. Ela não é uma pátria. Ela é a mãe terra. E os filhos dela são os filhos dela. E vivem livres e soberanos. E não querem papo furado com o mercado. E não vão vender as águas para Nestlé, nem para Coca-Cola, nem para Ambev. Então, tinha que ter uma possibilidade de uma espécie assim, de uma transfiguração. Parece que o Darcy Ribeiro, numa das obras dele, onde ele busca contar a história da formação desses povos das Américas, eu acho que ele usa o termo transfiguração. E seria interessante olhar o que ele chama de transfiguração. Se não seria exatamente a emergência de uma consciência nativa no continente ameríndio. Se for a emergência de uma consciência nativa no continente ameríndio, conta comigo. É muito bonito mesmo. Ailton, você falou do coração e isso me remete à questão das palavras. O Bachelard, ele fala que algumas palavras, elas estão em pleno despertar. A palavra rio, em francês, por exemplo, é revivière, que são palavras que são carregadas de uma beleza poética. A palavra revivere, ela vem da imagem do rive, né, da margem imóvel, enquanto não se cessa de fluir a água. Na língua japonesa, nós temos uma coisa parecida, que quando nós falamos em vender água, vender mais água se equivale a blasfêmia. Já está inserido aí dentro da própria língua, dentro da própria palavra, que vender água é uma blasfêmia, porque a água é bem essencial à vida. No idioma Krenak, você se recorda, Ailton, de alguma sutileza dessa linguagem no tratamento dos bens da natureza que você possa compartilhar conosco? A água é Mian. 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 Mian é o fluxo da vida. Mian. Fluxo de vida. Mian fluxo de vida. Quando ela cai do céu, ela é Mian-Epor. A água caindo do céu, a água cai do céu, Mian-Epor. Quando ela corre nas lajes, ela é Mian-Teió. Ela em movimento, água em movimento. Então, esse Mian-Teió, a gente canta para ele porque ele é remédio. Ô Mian-Teió, ô Mian-Teió. Rei Tacrucrehé, rei Tacrucrehé. Ô minha Teió, rei Tacrucrehé, rei Tacrucrehé. Ô minha Girum, rei minha Girum, rei minha Girum. Ô minha Teió, rei Tacrucrehé, rei Tacrucrehé. Então, assim, é invocando o espírito da água, que é sempre movimento. Ele só existe em movimento. E é a fruição da vida mesmo. Ailton, falando sobre a palavra, e belíssima sua canção, fiquei emocionada aqui ouvindo.
eu queria falar sobre a memória. Tem uma fala sua que marcou muito o meu processo de escrita, que é quando você diz assim: a memória é o que vai autorizar você a narrar uma história sobre o mundo que você vive. É a memória que vai autorizar você a ter uma narrativa sobre o mundo. Até você disse nessa ocasião que se você não tem memória, você vai ficar citando bibliografia antes de você ganhar um Alzheimer. Então, escrever, já que estamos numa feira literária, já ingressando nesse tema, é um ato de memória, de alguém que resolve se posicionar e observar o mundo de uma maneira crítica a partir da sua própria história. Eu penso que as palavras, elas são como sementes, elas são potências de vida que embalam outros mundos e criam, de fato, outros futuros. Eu queria também aproveitar que a gente vai falar de literatura, quando teve a devastação ambiental relacionada a Mariana, Brumadinho, você declarou que se você contar o que os mineiros fizeram com os Krenak, com os antepassados, os botocudos, com a paisagem, com as montanhas, e o golpe de morte na extensão do rio, nenhuma editora iria te publicar em Minas Gerais. Você falou isso em 2016. 5 anos depois, hoje, você sendo um sucesso de público, de crítica na literatura, não só nacional, mas também internacional, você acha que nenhuma editora mineira te publicaria? E também, o que é literatura para você, Ailton? Bom, se você perguntar para a nossa querida Aline Pachamama, se ela me publicaria, Ela vai estar na feira também. sim. Mas se a gente estiver pensando em editora no sentido de mercado editorial, vai ser muito limitada a possibilidade. Mas eu acho que a visibilidade que meu trabalho, minha obra escrita, digamos, ganhou, afinal de contas, os meus livros recentes, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo e Amanhã Não Está à Venda, ele está publicado quase que no mundo inteiro. Ele está em negociação para publicar no Japão. E nos países europeus, né? Semana passada me perguntaram, olha, a Companhia das Letras, que é a minha editora, me perguntou, olha, a Noruega não publica nada do Brasil, mas eles estão querendo publicar seu livro. Você autoriza? Eu falei, finalmente, né? Claro que eu autorizo. Tem uma negociação da editora com eles lá, mas eu fiquei pensando, olha, que bom sinal, porque eles são tão indiferentes ao que esses pigmeus morenos falam. Se eles vão querer ler um autor Krenak, isso significa que alguma coisa mudou. E talvez eu devesse dizer que, quem sabe, agora em Minas Gerais, eu posso escrever o livro que eu quiser, que eu consigo na editora. Eu só não posso declamar, vou embora para passar, Gadá. Você precisa ser ouvido, Ailton. Ailton, vamos falar um pouco de sonho? Na verdade, esse livro ele está sendo, ele está cogitado, viu? Que bacana. E esse livro, ele pretende retomar a nossa história lá quando os primeiros invasores, literalmente, desceram, pegaram de lá do litoral do Espírito Santo e entraram na foz desse rio e começaram a fazer as primeiras incursões no corpo do Atu. E os Situ estavam vigiando. Então, os filhos do Atu estavam vigiando e viram os primeiros invasores fazendo incursão no corpo do rio. Mas quando eles chegavam na parte da serra, começa a ficar íngreme, o Atu descia com as cachoeiras tão bravo que nenhuma canoa conseguia subir. Então, eles tinham que sair, carregar as embarcações deles, subir na serra
quilômetros, e botar as embarcações lá em cima, como se fosse aquele filme do Fitzcarraldo. Os caras carregam o navio de um lado para o outro, sobe com ele na montanha para botar ele do outro lado para pegar o atu no lugar onde ele não era tão íngreme. Mas ele nunca foi navegável. O corpo desse rio nunca se deixou navegar. As embarcações, ele nunca foi uma via fluvial. Ele não deu esse mole, não. As cachoeiras dele derrubavam as embarcações. Então, talvez o atu tenha também um espírito bravo. E ele ainda está imerso nas lajes dele mesmo, mas eu boto fé que uma hora ele surpreende a gente jogando luz para fora, né? Eu falo aqui, se as águas minerais elas pudessem contar as histórias, quais narrativas elas contariam? Se o atu pudesse contar a história de destruição que vem sendo há tantos anos praticado no seu leito, que história o atu contaria? E eu acho muito bonito porque na sua literatura, no seu modo de dizer, na sua vivência com o atu, você incorporou justamente essa narrativa. Você conversa com o atu e você pode contar essa história. E isso, para nós, você está sendo ouvido. A Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um best-seller e foi considerado... Foi um dos 3 livros mais vendidos na Flip. Isso me causa, assim, uma imensa alegria nesse cenário de tanto pessimismo e de tantas coisas ruins acontecendo. Ver você é maravilhoso e saber que você vai contar essa narrativa dos Krenaks na relação com o atu, isso me traz muita felicidade. Fico muito feliz. Ailton, o sonho tem 2 pensamentos ameríndios que me marcaram profundamente. Um é pensar a realidade como um mito enfraquecido. E daí vem uma forma de repensarmos a nossa relação com o sonho. Porque sonho é organização do desejo, é uma revelação que nos ajuda a entender o nosso presente. Sonho é produção de subjetividade. Então, sonho não é o contrário de realidade, mas ele é uma fonte de informações sobre a nossa vida, sobre a nossa rotina, que nos ajuda a pensar outros mundos possíveis. Um outro pensamento que me marca muito, que na verdade é mais uma inquietação diante do mundo colonial, é o seguinte: o problema do mundo é que o múltiplo está virando um. O desejo colonial é esse: é matar as diferenças e transformar tudo em mercadoria. Tudo é transformado, é triturado e colocado como mercadoria. Ailton, você poderia comentar esse pensamento? Eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre isso. Você fez uma referência ao conceito instituído de humanidade, em outro momento da nossa conversa, como uma produção intencional para arrancar as pessoas, arrancar essa gente do chão e botar essa gente numa abstração sociológica, digamos. Não é nem antropológica, botar numa abstração sociológica, humanidade. Isso sim é uma ficção. Agora, quando você me chama para olhar sobre esse sentido organizador do mundo, ou de mundos, pensando pluriversos, não só um mundo, mas muitos mundos que podem constituir esse pluriverso, né? São universos. Eu fico imaginando as cosmovisões todas. Cosmovisões.
No começo desse ano, agora, 2021, um Tiaramói do povo Imbiá Guarani, ele ofereceu na web, alguém ajudou a organizar um curso em dois módulos sobre a cosmovisão Imbiá Guarani. Da mesma maneira que Copenau Yanomami publicou A Queda do Céu, um parente Guarani está oferecendo um curso, seminário, onde ele conta sobre a cosmovisão Imbiá Guarani. Outros parentes nossos em diferentes lugares, Álvaro Tucano, falando sobre a cosmovisão, né, do povo da etnia dele. Outros parentes estão fazendo isso na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, na Argentina, no Chile, lá nos Punas do Panamá, na América Central. Então, imagina todas essas galáxias, todas, essas cosmovisões. Eu penso isso como mundos. O Alberto Acosta, ele está por publicar no Brasil a última obra dele, o último trabalho dele, tem o nome de Pluriverso. No Pluriverso, ele está exatamente provocando essa observação de evitação do um. Não tem um. Quando você invoca uma humanidade, você tem exatamente um. Entendeu? Então, é uma humanidade, é o Banco Mundial, é a ONU, é a CIA, é a KGB, é a Unesco, é não sei o quê. E agora nós estamos, inclusive, experimentando um momento crítico, que é uma tendência de renovar esse mandato do um. Os Estados Unidos estão convocando a cúpula do clima. Quer dizer, a gente vai virar e vai falar, que bom que tem alguém liderando uma convocatória da cúpula do clima. Mas olha a lógica dele. É a lógica do um. Então, alguém vai dizer, pô, mas está tudo tão ruim, e você vai criticar o cara que está facilitando agora uma conversa sobre mudança climática. Não, eu não estou criticando o cara. Eu estou reclamando um novo paradigma. A gente precisa de um novo paradigma. Nós precisamos abrir para outras epistemologias, para outras narrativas. A gente não pode, depois de chegar no fundo do poço, repetir a mesma dose. Se nós estamos ferrando a vida no planeta, como é que nós vamos chamar a mesma parada e rodar a mesma roleta e distribuir grana com todo mundo? Tem um espertalhão aqui querendo pegar 1 bilhão por ano. Só para trocar o óculos do ministro do Meio Ambiente. O óculos dele deve ser caro. Então, assim, eu não aguento tanta hipocrisia no momento em que todo mundo precisava de ter mais calma, e que a gente precisava ter mais cuidado com a nossa pegada, com a nossa pisada no chão. Né? E, de novo, querem convocar o um. Assim como a gente já se constituiu nesse imenso mercado global, que é muito vantajoso ter um, né? É muito vantajoso, dá para você botar todo mundo na mesma conta. E um desprezo profundo pelas diferentes perspectivas que esses vários povos podem contribuir, como se estivesse montando uma cesta de alimento saudável e de flores e tudo, e você jogasse aquela cesta fora e fosse na gôndola pegar um biscoito. É verdade. O capitalismo, ele é uma máquina de devoração de mundos, mas também de criação de mundos. Ele cria imagens, ele cria desejos, e agora nessa época de capitalismo cognitivo, financiarizado, existe até um desprendimento do mundo material, né? Existe uma fantasia financeira ainda mais perigosa, que se apropria dos corpos, captura a vida, através da ótica do privado, da propriedade,
e nós estamos assistindo um amontoamento de cadáveres de mundo. Só que isso é o Deleuze e o Guattari que falam, né, que o desejo ele não é falta, ele é potência. O capitalismo ele trabalha com a produção desses desejos. Eu gosto de pensar que assim, quando Deus morreu lá no início da modernidade, nós deixamos de ser devedores do pecado confessado para nos tornarmos devedores do cartão de crédito. Então, o capitalismo ele está sempre produzindo falta, sempre produzindo esse desejo de consumir, de não nos sentirmos completos. E entender isso pode ser muito revolucionário e pode ser potencialmente perigoso. E os povos originários já pensaram isso, já perceberam isso há muito tempo, com as suas formas de vida, com a sua dança, com a sua cultura, com as suas formas de resistir. Aqui nós ainda temos uma dimensão da luta que é profundamente eurocêntrica, né? E a defesa do modo de vida, aqui a gente fica pensando na luta lá do proletário da Europa. E aqui você viver, você se vestir é um ato de resistência. A sua fala extremamente emblemática na Assembleia Constituinte, no momento que você se pinta, que você fala, eu existo, é uma forma de resistir que foge da concepção ordinária do que nós chamamos de luta, porque a luta ela pode ser uma dança, pode ser a sobrevivência de um idioma, pode ser cantar de um modo tradicional, se vestir, dançar. As lutas elas vão variar, né? Mas essa luta, assim, que é a luta obreira, que é de greves e manifestações, não são só elas que existem. E a própria esquerda acaba reproduzindo esse padrão de pensar e fazer, e acaba enquadrando sob a ótica de um certo cientificismo, de objetividade, acaba calando essas vozes que hoje começam a ser ouvidas, como você está sendo ouvido não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você acha que escrever, Ailton, é um ato de resistência? Ele não é o que me motiva. O que me motiva não é o sentido da resistência. O que me motiva é um sentido de afeto. Como se você quisesse fazer chegar uma carta a alguém que você ama. É mais ou menos como assim, uma canção daquelas tipo assim, leva essa carta no interior, na roça, pessoal que vivia no campo antigamente, numa vida mais roceira, era muito comum fazer versinhos para mandar mensagens para quem estava longe. Esse longe podia ser um dia a cavalo. Se andava um dia a cavalo, já estava no longe. Mas era muito longe. Então, para mandar um verso, uma coisa assim, essa poética simples, ingênua, ela dizia que eu queria ser um passarinho, né, para voar e te levar um verso. Então, o que me motiva essa coisa de eu sou caçador de beleza, como diz alguns dos nossos parentes, nos ritos, nos campos, na tradição, a beleza, o corpo se pinta para ficar belo. Não é para si mesmo, é para os espíritos que nos observam, para ver se nós estamos fazendo a dança para eles, o espectro. A gente usa uma tiara dessa, não é para sanção para si, é para se comunicar com outros. Então, é diferente de você produzir uma escrita motivado pela resistência. A minha escrita, elas são passos que eu desperto para cantar em outros lugares e lembrar que eu existo. E eu me lembro de um livro que impactou muito também na década de 90, que ele tinha o título de Se Me Deixam Falar, de uma mulher indígena, não é isso? Uma mulher indígena falando sobre a violência
da América Latina, né? E aquele livro, ele ganhou também muita difusão. Ele alimentou muito debate sobre direitos humanos e injustiça na América Latina. E eu estou tentando lembrar o nome da autora, se me deixam falar. E ele foi publicado vastamente em espanhol. Teve grande circulação, depois em inglês. E será que é Domitila? Uma mulher quechua, ou aí, acho que é Domitila o nome dela. E você sentia naquela escrita uma fúria, uma revolta, uma denúncia, que ela era feita motivada por essa resistência. A minha escrita, não. A minha escrita ela é uma celebração da vida. Quando eu ponho em questão essa humanidade falsificada que está rodando por aí, é como um menino que passa brincando e fala assim, ei, aquilo ali não é uma zebra. Aquilo ali é um jegue pintado com faixas preto e branco. Ótimo. Ailton, tem uma frase que é muito famosa que fala assim: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Porque o capitalismo ele trabalha com a absolutização do seu modelo, né? Ele é epocal, ele não existiu sempre, já existiram outros modos de vida e continua existindo dentro dele. Mas ele dá essa impressão de que não existe alternativas, né? Ele tem esse dom de retirar da margem e trazer para o centro, de transformar o disruptivo em novas formas de mercantilização. Isso é o que você chama do mito de sustentabilidade, né? Que essa capacidade do capitalismo de se reinventar, de se adaptar com as suas malhas finas, reinventar suas formas, seus modos de existência, podemos chamar assim. A Stengers, ela fala também num trecho muito interessante do livro No Tempo das Catástrofes, ela fala que a gente não deve confiar no capitalismo verde. Ela fala que é cometer o mesmo erro que o sapo da fábula que aceita carregar o escorpião até a outra margem do rio. Quando o sapo vai lá conversar com o escorpião fala assim, se eu te aferroar, eu vou matar nós dois. Não tem lógica. O sapo, pois é, realmente. Se ele me aferroar, nós dois vamos embora. É o que o escorpião argumenta. Só que o escorpião, ele aferroa bem no meio da água. E no último suspiro, o sapo pergunta, mas por quê? O escorpião, quando estava afundando, fala, é da minha natureza, eu não posso evitar. E é da natureza do capitalismo, Stengers lembra, explorar essas oportunidades e transformar tudo em lucro. Ele não pode evitar. E se o fim do mundo ele é mesmo inevitável, e eu gostaria que a gente pensasse no fim do mundo como o fim do mundo desse modo de organização de mundo, que não é um mundo, são vários mundos, como você bem trouxe aí ao falar dos pluriversos. Vamos pensar, então, o fim do mundo como esse processo disruptivo de acabar com o mundo tal como a modernidade ela pensou, ou seja, nessa ânsia exploratória, nessa ânsia essa ganância, né, que cria mundos ao mesmo tempo em que devora. E isso é muito interessante para a gente pensar. Ailton, quando eu te escuto, já que a gente falou de Guerra das Águas, de Guerra dos Mundos, eu lembro de uma historinha que o Lévi-Strauss ele traz num livro chamado Raça e História, que ele fala que os espanhóis eles mandaram um inquérito de pessoas, de padres, teólogos, para verificar se os índios tinham alma ou não. E os indígenas, eles matavam os espanhóis para ver se o corpo apodrecia. Eles perguntavam, será que eles são gente? Será que o corpo é de verdade ou eles são espíritos? E essa guerra de mundo, os humanos, né, esses humanos que o Latour fala, que são humano com H maiúsculo, que jamais foram modernos, eles já perderam essa guerra, só que não se deram conta disso. Nós estamos em guerra, uma guerra de mundos, e
quando a gente pensa em guerra, a gente tem que pensar na lógica da diplomacia. E eu te vejo, Ailton, como alguém que é um diplomata que nos ensina, após o final dessa guerra, em que os humanos já perderam, a habitar outros mundos possíveis. Você é esse diplomata que chega no fim da guerra e que nos ensina que outro mundo, outros mundos são possíveis e que talvez o grande exercício da humanidade seja esse exercício de desumanização, de nos tornarmos pedra, de nos tornarmos bicho, coisas, plantas, água. E aqui no Circuito das Águas, aqui a Flavia ela busca pensar, nós estamos nesse exercício constante de ser água. Da água, a água ela é apresentada para as criancinhas desde que elas entram na escolinha como algo que é inodoro, incolor, insípido. Isso é coisa da mentalidade liberal. As águas aqui, elas possuem significâncias, significados, possuem vozes, cheiros, sabores, cores e eu diria que até humores. Então, eu queria te pedir, fazer um pedido final aqui para o nosso final de conversa. Eu gostaria que você cantasse uma canção ou trouxesse uma mensagem, Krenak, para as águas minerais do circuito. E eu queria te agradecer por você semear essas potências, semear esses encontros e nos propor outros mundos, mostrar que outros futuros são possíveis. Muito obrigada, Ailton. Quando finalmente eu consegui ler em mim mesmo que a água que está presente no meu corpo, ela está presente em tudo, na nuvem que passa no céu, na água que corre no riacho, que eu caminhei à beira dele hoje de manhã, naquela água que mergulhou nas águas do Atu para buscar outros mundos possíveis, nas águas que estão presentes no nosso cotidiano, naquelas também que estão nos aquíferos, escondidas, produzindo vida para a gente, mesmo que a gente não esteja vendo esse corpo d'água. Lembrar as pessoas que a água está em tudo e já esteve em tudo desde o começo. É maravilhoso os cientistas constatarem que o volume de água que nós temos hoje no planeta é igual o que tínhamos quando essa vida na Terra surgiu. Isso dá um conforto tão grande, porque dá uma ideia de plenitude. E também nos prova que, por mais que a gente faça abuso dessa entidade, a água, ela vai sobreviver a nós. Nós não vamos durar para além da existência desse bem intangível que é a água. A água nos escapa a qualquer captura. E ela vai continuar nos abençoando em todas as suas formas. As crianças não aprendem que a água vira vapor, que a água vira gelo, né? As crianças ficam admiradas quando são pequenininhas e escutam dizer que a água existe nas suas formas líquida, sólida e gasosa. As crianças ouvem isso e a curiosidade das crianças ficam passeando feito passarinho, dizendo: nossa, como será a água líquida? E a água
vapor. Aí eles vão lá fazer a experiência de botar uma panela no fogo e ver a água virar vapor. Olha a água vapor, olha a água vapor. E iniciação científica. Mas a gente precisa convidar as crianças para uma iniciação amorosa com a água. Obrigada.